Olá, pessoal. Hoje queremos aprofundar um dos 4 sentidos que vimos do mito platônico, o mito da caverna, na aula passada. Se você se recorda, o sentido ontológico do mito diz respeito à realidade, né, como é que ela se constitui. O sentido gnoseológico diz respeito ao conhecimento dessa realidade. O nível místico, teológico, diz respeito ao itinerário que o filósofo faz para atingir o ápice do mundo das ideias, e o sentido político diz respeito àquele que se libertou das correntes no interior da caverna e tem a missão de salvar os demais. Então, na aula de hoje, a gente quer aprofundar o sentido político. Então, daí o nosso tema é ética e política no pensamento de Platão. Então, os objetivos da aula de hoje são 3. Que você consiga caracterizar os objetivos dos regimes políticos e também como é que eles se corrompem. Que você consiga caracterizar a relação entre ética e a política. E que você também consiga assimilar o conceito de cidade justa ou injusta, também o conceito de política, bem como as suas finalidades. Então, comecemos pelos regimes políticos de Platão. Tá? Então, as ideias aqui apresentadas estão em 2 de seus livros, A República, o mais famoso, e também o livro As Leis. Tá bom? Então, vamos ao nosso trabalho. Né? Então, primeiro, né, ele fala de 3 regimes políticos, né, em seu pensamento. A monarquia, que todos nós conseguimos definir claramente, é o governo de um só, e o valor, por excelência, é o primado da honra. Né? Então, todo rei defende a sua honra e a honra de seu governo, de seu Estado. A segunda forma de governo é a aristocracia, não enquanto grupo daqueles que têm poder econômico, né, mas aquele pequeno grupo que é uma elite, em grego, os aristóis, né, ou a areté, que tem como característica ou como qualidade a excelência guerreira. Então, seria um pequeno grupo dos melhores, dos mais preparados. Tá? E a terceira forma de governo é a democracia. Então, daí em grego, povo significa demos, e a qualidade desse governo, ou o valor desse governo, é a liberdade. Ok? Como é que acontece a corrupção? Tudo vai bem, não é? Se o governo consegue levar-se adiante, né, realizando o bem comum do povo através da monarquia, ou da aristocracia, ou através da democracia. Porém, Platão afirma que pode haver corrupção nos regimes políticos quando eles fogem à sua finalidade. Então, quando isso acontece no regime político monárquico, a corrupção caracteriza-se pela tirania. Então, ao invés de ser um que governa, é um que governa que impõe a sua vontade sobre todo o território, sobre todo o povo. A segunda forma é a aristocracia, que é o governo dos melhores. Quando ela se corrompe, ela se torna uma oligarquia. E aí, a oligarquia enquanto poder daqueles que têm poder político e poder econômico. Né? Então, a gente sabe de oligarquias aqui, por exemplo, no Brasil antigo, o Brasil moderno e o Brasil contemporâneo. Né? A gente é capaz de caracterizar algumas delas. E, por último, a democracia. A democracia se torna corrupta quando ela se torna anarquia, que é a ausência de comando num determinado governo. Tá? E aí ele fala de uma sequência de governo que vai se tornando daquele que é legítimo a aquele que se corrompe. Então a monarquia, como regime inicial, transforma-se na aristocracia e depois a aristocracia transforma em democracia como sendo o regime final. A democracia, quando se degenera, transforma-se em anarquia e faz surgir a oligarquia, que por sua vez se degenera em tirania, como nós vimos. Okay? Então aqui é referência, e na próxima aula a gente continua a nossa reflexão sobre ética e política em Platão.